Olá, meninos do 8º ano! Hoje nós vamos fazer uma abordagem nessa videoaula das duas últimas unidades para concluirmos o nosso caderno 1. Unidade 3, que fala sobre o planeta Terra, a localização do planeta Terra no sistema solar e os movimentos, e a unidade 4, que fala sobre os fenômenos causados pelo movimento da Lua. Vamos lá, então, nessa nossa missão quase espacial. Começando pelo planeta Terra, a Terra está localizada no sistema solar. Sistema solar porque existe uma estrela denominada Sol, ao redor da qual orbitam 8 planetas, né? Por isso é denominado sistema solar. Além desses 8 planetas, também orbitam outros corpos celestes, que nós vamos verificar já já. Falando dos planetas, a Lua ela é o terceiro planeta mais próximo do Sol e possui um satélite natural que é conhecido pelo nome de Lua. Então aqui nós temos o Sol e os 8 planetas que orbitam o Sol, formando o sistema solar. Primeiro planeta mais próximo, Mercúrio, depois vem Vênus, a Terra é o terceiro planeta mais próximo, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aqui nessa imagem, vocês podem perceber, inclusive, que ela foi feita para visualização de como são esses planetas numa escala de tamanho, né? Então, comparando lá Mercúrio a Júpiter, é como se Mercúrio fosse uma formiguinha e Júpiter algo bem maior do que um elefante. Tá? Isso só para a gente ter uma comparação de escala no tamanho desses planetas. Só que ao redor do Sol não orbitam somente os 8 planetas, orbitam também outros corpos celestes. E que corpos celestes são esses? Cometas, asteroides, meteoroides e planetas anões. Tá? Que como planeta anão nós temos o exemplo de Plutão, que era considerado um planeta e foi rebaixado à categoria de planeta anão por não cumprir os critérios para ser considerado planeta. E temos também cometas, asteroides e meteoroides, que são fragmentos de rochas que também descrevem órbita ao redor do Sol. Antes de nós continuarmos, eu vou pedir só para vocês prestarem atenção nessa imagem, que mostra que a órbita descrita pelos planetas ela é uma órbita elíptica. Então não é arredondada, em forma de elipse. Ela é um pouco achatada, né? Puxada mais nas laterais, ok? Vamos lá dar continuidade à nossa viagem. A Terra, ela possui movimentos, né? Então, para falar dos movimentos da Terra, nós precisamos pensar num eixo imaginário. Esse eixo imaginário, para que a gente possa imaginar como é que a Terra vai fazer alguns desses movimentos. E considerando esse eixo imaginário, a gente vai perceber que a Terra ela tem uma inclinação. É nessa posição que a Terra vai se encontrar enquanto ela orbita ao redor do Sol. Então, a Terra ela está inclinada se eu pensar nesse eixo imaginário. Isso vai nos mostrar o quê? Que eu vou ter momentos onde regiões da Terra terão uma maior incidência de raios solares e outras regiões terão uma menor incidência de raios solares, ok? Então, vamos lá. São 2 os movimentos que a Terra realiza. Movimento de rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, e movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, que é uma órbita elíptica. Então, nós vamos assistir agora a um vídeo que vai explicar com um pouquinho mais de detalhes sobre a rotação e a translação. Vamos ter atenção. E quando deu meia-noite, a Cinderela caiu correndo pela escada e... Mãe, Que foi, Kikinha? de onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ninguém entende minhas perguntas.
eu te explico melhor, Kikinha. Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas de onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. Eu entendo, Kika. A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, sua cidade e seu país ficam no escuro. Mas neste momento é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu Sol, mas por que isso acontece? A Terra se move, Kika. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, tá ficando de dia de novo. Bom dia, Kika. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra porque também está se movendo junto com ela e na mesma velocidade. Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada. Mas é justamente ao contrário. A mesma ilusão acontece com o movimento do Sol. Por isso você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade você está girando com a Terra. Que legal! A Terra é um gira-gira natural. Entendi tudinho. Quase tudo. Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento. A translação. Translação? Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha só, além de girar em volta dela mesma, a rotação, a Terra dá uma enorme volta em torno de mim. A translação. Essa voltona dura um ano inteirinho, Kika. Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns para mim, nessa data querida. Muitas felicidades, muitas translações na minha vida. Para Kikarada, tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Bom dia, Kika, e feliz aniversário! Bom dia, mãe! Ah, que bom que está de dia! Que a Terra completou uma volta em torno dela mesma com um movimento de rotação e agora é noite do outro lado do planeta. E que bom que a Terra completou uma volta inteirinha em torno do Sol com um movimento de translação e eu completei mais um ano de vida e ganhei uma linda boneca! Nossa, Kikinha, de onde vem tanta sabedoria de um dia para o outro? Se eu contar, você não vai acreditar. Um bom dia, uma boa noite e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Bom, meninos, acho que deu para compreender, né, bem direitinho o que são esses dois movimentos. Lembrando que o movimento de rotação vai ocasionar os dias e as noites, ele tem uma duração aproximada de 24 horas. Já o movimento de translação tem uma duração aproximada de 365 dias. E isso vai permitir que aconteçam as estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno, ok? Vamos lá, continuando nossa viagem. E o sol da meia-noite, né? O sol da meia-noite é um fenômeno que ocorre também por conta da inclinação do eixo de rotação da Terra.
isso vai permitir o quê? Que durante alguns dias do verão, nos polos ou em regiões próximas aos polos, o Sol permaneça na linha do horizonte mesmo durante a noite, ou seja, esse Sol não se põe, ele fica o tempo inteiro na linha do horizonte. Vamos visualizar como é que isso acontece numa câmera aí acelerada, que vai mostrar os dias passando, o Sol parece que vai se pôr, mas quando chega lá na linha do horizonte, ele não some por conta da inclinação do planeta Terra. Meninos, no inverno, essas regiões que no verão aparece aí o sol da meia-noite, no inverno essas regiões apresentam também dias escuros, e aí o sol pode nem chegar a nascer, tá? Então, enquanto no verão a gente tem esses momentos, né, de mesmo à noite ter o sol, no inverno a gente passa alguns dias sem que o sol seja percebido, ok? Vamos lá, então. E a Lua? A Lua é um astro celeste rochoso, ou seja, formado a partir de rochas, que está mais próximo do planeta Terra e que orbita, ou seja, descreve uma trajetória ao redor do planeta Terra. Então, ela é considerada o nosso satélite natural. A Lua não possui atmosfera, nem água na forma líquida. E isso, então, impede a presença de seres vivos na forma como nós conhecemos. Aí nós temos uma imagem da Lua, que é a imagem como nós vemos quando observamos, né, da Terra, nós vemos a Lua assim no céu. E numa imagem mais aproximada, feita por satélites artificiais, nós percebemos que ela tem uma superfície rochosa por conta dessas crateras que são visualizadas por conta dos choques de asteroides e meteoroides contra a Lua. Como a Lua se originou? A teoria mais aceita é a da grande colisão, que nós também podemos chamar Big Splash, em que um grande corpo rochoso, denominado planeta Theia, colidiu com a Terra e liberou assim uma enorme quantidade de matéria, formando então um disco de material orbitante, ou seja, que ficou descrevendo órbita ao redor da Terra e foi se condensando, formando a Lua. E isso aconteceu há aproximadamente cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Vamos assistir agora a um vídeo que vai explicar com mais detalhes sobre esse surgimento da Lua. Aí, pô, dá uma ligada na TV. TV? Pra quê? Pra ficar esperando o nosso programa preferido passar? Sim, como sempre foi durante décadas. Estamos na era da tecnologia, Lester. Podemos assistir o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Então põe no YouTube aí do celular e joga pra TV, porque saiu primeiro Nostalgia Ciência. Espero que aquele narigudo não nos decepcione. Você sabia que a Lua está cada vez mais distante da Terra? A cada ano que passa, a Lua se afasta 4 centímetros da nossa Terra. E o que isso significa? Significa que a distância entre a Lua e a Terra hoje em dia é 18 vezes maior do que quando a Lua surgiu em nossos céus. E isso aconteceu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E o que isso muda na sua vida? Bem, na verdade, nada. Os dias estão ficando cada vez mais longos, sim, só que esse acréscimo é de menos de 1 segundo ao ano. Então, você não vai perceber. Só que antes de descobrir por que a Lua está se afastando da Terra, temos que entender como ela surgiu. Eu sou o Felipe Castanhari, seja bem-vindo ao Nostalgia Ciência. Bem,
não sei se vocês sabem, mas eu sou um grande entusiasta da ciência. Quem me segue lá no Twitter e Instagram sabe que na minha bio lá diz que eu sou astronauta da NASA. Eu não sou astronauta da NASA, isso é só um indício da minha paixão pela ciência, pelo cosmos. Então sempre que eu tenho tempo, eu gosto de ver documentários, ler sobre, então eu consumo muito este mundo da ciência e da astronomia. Então eu juntei esforços com os maiores cientistas da área para criar o Nostalgia Ciência! Aqui você vai descobrir que a ciência tem coisas tão legais quanto os filmes, séries e coisas que eu mostro aqui no canal Nostalgia. E assim, galera, vocês vão perceber que entender como o nosso mundo funciona é muito legal. E é sempre bom falar aqui pra vocês que esse é um projeto muito ambicioso. Ele é 100% original. Então conto com a força de vocês, compartilhando esse vídeo, deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal pra dar força pra gente, porque eu quero muito continuar esse projeto e para isso acontecer eu dependo do feedback de vocês. Mas tudo bem, sabe por quê? Porque agora é hora de olhar para os céus e descobrir como a Lua surgiu. Bem, vivemos em uma era privilegiada. Eu digo isso porque os nossos cientistas aqui da Terra descobriram coisa pra caramba sobre o nosso universo. Galera, estamos nos preparando para colocar os pés em Marte. Além disso, conseguimos observar com detalhes galáxias inteiras. É claro que ainda sabemos muito pouco sobre o universo, mas não se esqueça que o universo é praticamente infinito. Então saber pouco sobre o infinito ainda é saber coisa pra cacete. Ainda mais se compararmos com a ciência de antigamente, que apenas engatinhava para descobrir as coisas do universo. E assim, o ser humano nem sempre utilizou a ciência para explicar as coisas. Por exemplo, antigamente utilizávamos lendas, mitos, histórias. Praticamente toda a mitologia que existiu na Terra tem a sua própria explicação sobre como a Lua surgiu. E elas são claramente muito diferentes uma das outras, porque é óbvio, foram criadas por povos de culturas completamente diferentes. Os chineses, por exemplo, acreditavam que o universo surgiu graças a um ovo cósmico que abrigava o Yin e o Yang. Quando esse ovo foi chocado, surgiu Panku, o primeiro ser vivo do universo. Panku acabou tomando no... e por causa de todo o seu esforço, ele se despedaçou e isso criou boa parte do mundo que vivemos. O sangue de Panku se transformou nos rios, seu cabelo se tornou a grama, seu suor se tornou a chuva e assim por diante. E o mesmo aconteceu com os astros. Seu olho esquerdo se tornou o Sol e seu olho direito se transformou na Lua, dando origem ao dia e à noite. Mas temos uma falha aí nessa história. Quer dizer, várias falhas, né, nessa história. Existem várias falhas. Só que um problema aí é que os chineses não sabiam que entre a criação do Sol e da Lua haviam se passado 30 milhões de anos. Até mesmo os índios tupi-guaranis tinham a sua própria maneira de contar essa história. Para os tupis, a origem do nosso planeta estava ligada ao deus Tupã, que um dia havia descido na Terra e criado os mares, os rios e as árvores. Mas ainda não existia a noite, então ele criou a Lua para iluminar um pouco a escuridão. Tudo bem, essas histórias são muito bonitinhas, mas elas não explicam direito como surgiu a nossa Lua. E é aí que entra a nossa amiga, a ciência! Com o tempo, a ciência ganhou espaço em nossa sociedade e começou a explicar vários fenômenos que a gente não fazia ideia de como ocorriam. E isso começou justamente em uma dessas primeiras civilizações. Cientistas babilônios, gregos, maias e de outros povos começaram a observar o céu com um pouquinho mais de atenção. Os séculos foram passando, o conhecimento do homem sobre o universo foi aumentando. O homem, olha só, aprendeu que a Terra gira em torno de si mesma e que ela e todos os planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol. Aí surgiu outra coisa, o telescópio no século 17, e o homem conseguiu observar as estrelas ainda mais de perto. E desde então, nosso conhecimento sobre o universo vem aumentando cada dia mais. Hoje, o que a gente sabe sobre a Lua deixaria qualquer cientista da antiguidade bugado, velho. Já aprendemos que ela é muito maior do que parece. O diâmetro da Lua tem quase 3.500 quilômetros. E isso é mais ou menos 27% do diâmetro da Terra. Também já sabemos o que existe no solo lá da Lua e até mesmo do que o seu núcleo é composto. E sabe também outra coisa que já descobrimos? Como ela foi formada. Bem, pelo menos temos uma boa ideia de como isso aconteceu. Depois que os cientistas descobriram que o material das rochas lá na Lua eram muito parecidos com as rochas aqui da Terra, ficou claro que a origem da Lua estava ligada à origem do nosso planeta de alguma maneira. E pra gente entender isso, precisamos voltar a uma época onde o nosso sistema solar ainda estava em formação.
4 bilhões e meio de anos atrás, não existia muita coisa nesse pedaço do universo, não existia Sol ou nenhum planeta. Tudo o que existia por aqui era uma enorme nuvem de gás e poeira espacial. No centro dessa nuvem, a quantidade de poeira e gás era muito grande, e como cada pedacinho de poeira tinha sua própria gravidade, todos esses elementos que estavam bem próximos uns dos outros começaram a se atrair e a se juntar. Conforme essa poeira e os gases do meio da nuvem foram se agrupando, eles colidiam e isso começou a gerar calor. Esse calor foi aumentando cada vez mais, dando origem à estrela que nós conhecemos como o nosso Sol! Maravilhoso! A nossa nuvem de gás agora tinha uma estrela. Mas e o resto do sistema solar? Vamos voltar então para a nossa nuvem de poeira. Depois da formação do nosso Sol, essa nuvem de poeira começou a se achatar. A gente pode pensar nessa nuvem de poeira como uma massa de pizza. Conforme essa massa vai girando, ela vai ficando plana e redonda. E a nossa nuvem de poeira espacial fez exatamente isso. No centro da nossa nuvem estava o Sol. E nas partes mais afastadas existiam poeiras e gases que não foram atraídos para a estrela. Mas eles também começaram a se juntar, olha só. Cada agrupamento maior de poeira formou um planeta que ficou em órbita do Sol. Um desses planetas era a nossa Terra. Só que ela era bem diferente da Terra que a gente conhece. Era feita basicamente de lava e de rocha. Então não era nem totalmente sólida, nem totalmente líquida. Era como uma enorme bola quente feita de mel. Todos os outros planetas desse sistema solar estavam se transformando. Isso estava acontecendo com Mercúrio, com Urano, inclusive um rapaz chamado Theia. Quando os planetas do sistema solar se formaram, um deles, conhecido como Theia, estava na mesma distância do Sol que a Terra. Ou seja, Terra e Theia eram vizinhos e dividiam a mesma órbita. Bem, no começo isso não foi muito um problema. Existem alguns pontos da órbita da Terra em que as gravidades do nosso planeta e do Sol se anulam completamente. Theia estava justamente neste ponto. Então ela não era puxada nem para a Terra e nem para o Sol. Durante mais ou menos 30 milhões de anos, o nosso vizinho ficou lá, de boa. Mas assim como a Terra, Theia estava crescendo. E um belo dia, seu tamanho já era maior do que metade da Terra. Isso foi suficiente para fazer com que ela escapasse daquele ponto neutro de gravidade. Sua órbita se tornou estável. A colisão com a Terra era uma questão de tempo. Planetas em formação são constantemente bombardeados por objetos que vêm do espaço, como meteoros ou pequenos asteroides. E isso é normal e rolou com a nossa querida Terra em formação. Só que a maior parte desses impactos não eram fortes o suficiente para incomodar a Terra. Mas agora estamos falando de um planeta do tamanho de Marte que saiu da sua órbita e veio de encontro com o nosso planeta, atingindo a lateral da Terra a mais ou menos 40 mil quilômetros por hora. O estrago foi enorme. A Theia, que era menor que a Terra, saiu perdendo. Uma parte de seu núcleo afundou na Terra e foi absorvida pelo núcleo do nosso planeta. Mas a força do impacto fez com que todo o resto do planeta e pedaços enormes da superfície da Terra fossem lançados para o espaço. Esses fragmentos dos dois planetas se estabilizaram na órbita da Terra e começaram lentamente a se atrair e a se juntar. Nasce então a nossa querida Lua. Os impactos de objetos espaciais continuaram por um bom tempo. E aí, quem sofreu mais nessa história foi a Lua. A Lua não tem atmosfera para queimar os objetos que são atraídos para ela. Então a pobre Lua se machucava a cada novo impacto. E é daí que vêm as crateras, os buraquinhos da Lua. Quer dizer, não só daí. Existe uma teoria que diz que os destroços de Theia e da Terra teriam formado duas luas diferentes, mas com o tempo elas teriam se chocado e os destroços da menor teriam sido absorvidos pela maior, que cresceu ainda mais e ficou também toda marcadinha. Quem sabe um dia essa teoria poderá ser comprovada ou desmentida. Mas enquanto isso não acontece, a nossa Lua continua se afastando cada vez mais do nosso planeta. Agora, por que isso acontece? Quando a Lua se formou em nossos céus, a sua distância para a Terra era de 22 mil quilômetros. Hoje, essa distância é de 384 mil quilômetros.
É só um pouquinho mais longe, né? Apesar de 384 mil quilômetros parecer muito, a verdade é que a Lua ainda está muito próxima da Terra. Então, a gravidade de um influencia na vida do outro, como se fosse um grande abraço gravitacional. Olha que bonito. Todos nós sabemos que a Lua é responsável pelas marés. Na verdade, o Sol também é, só que de uma maneira bem mais suave. O nível dos mares está sempre mudando porque a Lua puxa o oceano que está mais próximo dela. O oceano que está do outro lado da Terra também é puxado, só que com bem menos força. Então ele fica mais distante da Lua. Pra gente que tá aqui na Terra, é como se ela puxasse um e empurrasse o outro, deixando o nosso planeta parecido com um ovo. Agora, se a Lua afeta os nossos oceanos, a Terra também afeta a Lua. Os oceanos na ponta desse ovo nunca ficam 100% sincronizados com a Lua. Isso por causa do movimento de rotação da Terra. A Terra gira ao redor de si mesma mais rápido do que a Lua gira ao redor da Terra. Então, como a Terra é muito mais rápida, o movimento de rotação do nosso planeta fazem com que as pontas daquele ovo fiquem sempre um pouco à frente da Lua. Mas a Lua não pode ficar para trás, então ela começa a girar um pouco mais rápido para acompanhar a Terra. E esse aumento de velocidade que faz com que a Lua se afaste da Terra. É como se fosse um gira-gira. Você lembra de gira-gira na época de escola? Quanto mais rápido o gira-gira, maior a sensação de estar sendo empurrado para fora. Mas olha só que engraçado. Isso também faz a Terra girar mais devagar, porque essa mudança nas marés cria uma espécie de fricção entre a superfície do planeta e o oceano. Isso faz com que a Terra perca energia. Então a gente pode dizer que é como se essa energia fosse roubada pela Lua, que está girando cada vez mais rápido. Um dia desses, por aí, eventualmente essas velocidades vão se equilibrar e a órbita da Lua ficará completamente estável. Mas é uma pena que não estaremos aqui para ver isso acontecer, porque antes disso o Sol vai virar uma estrela gigante vermelha, muito maior e muito mais quente. E aí todos nós, seres humanos, animaizinhos, plantas, Lua, todos nós morreremos queimados. Calma, calma, porque ainda faltam alguns bilhões de anos para isso acontecer. Eu até poderia falar mais sobre esse tema, mas eu acho melhor deixar isso para um próximo Nostalgia Ciência. O mais importante é que agora você sabe como a Lua surgiu! E esse foi o primeiro Nostalgia Ciência. Mais uma vez, se vocês gostaram desse projeto novo e querem que eu continue, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscreverem aqui no canal. Eu queria aproveitar e pedir para você me seguir lá no Instagram, @FeCastanhari, e comentar lá o que vocês acharam desse projeto novo. Eu quero ouvir de vocês. Vão lá no meu Instagram e conversem comigo, porque eu quero saber o feedback de vocês. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e lembre-se, mantenham-se sempre curiosos. Valeu! Bom, meninos, acho que ficou bem explicado, né? A origem da Lua e, inclusive, as influências que ela nos proporciona. Vamos lá agora para os movimentos da Lua, né? A Lua, ela faz alguns movimentos semelhantes e um diferenciado do planeta, né? Do planeta Terra. Ela gira em torno do Sol, então ela faz também o movimento de translação. Então, ela acompanha a Terra nesse movimento em torno do Sol, fazendo o mesmo percurso que o nosso planeta. Então, esse movimento ele vai ter também a duração de aproximadamente 365 dias. Além disso, a Lua ela faz um outro movimento de translação que é ao redor do planeta Terra, que é conhecido por revolução. Esse movimento ao redor do planeta Terra dura aproximadamente 28 dias. E, como a Terra, a Lua também gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento em torno do seu próprio eixo dura também aproximadamente 28 dias. Então, por conta dos movimentos de rotação, aqui durando 28 dias, e revolução também durando 28 dias, como esses dois movimentos têm a mesma duração, a gente sempre vai ver um mesmo lado da Lua voltado para a Terra. O outro lado vai estar sempre oculto. Nós não vamos conseguir visualizar, ok? Não podemos nos esquecer que o Sol é um astro luminoso, porque emite luz própria, mas a Lua é um astro iluminado, ou seja, ela reflete a luz emitida pelo Sol, tá?
E falando aí, para a gente concluir, em Terra, Lua e Sol, nós temos eclipses. O que significa essa palavra eclipse? Eclipse nada mais é do que ocultar, esconder. E aí são dois tipos de eclipse que vão ser identificados no nosso planeta: o eclipse lunar e o eclipse solar. Eclipse lunar, aqui vem uma imagem de como nós visualizamos do planeta Terra. Tá? O eclipse lunar é a lua que se esconde. Se eclipse significa esconder, no eclipse lunar a lua estará escondida. Quando isso vai acontecer? Quando nós tivermos, né, os três astros alinhados. Nós teremos a Terra entre o Sol e a Lua. Quando isso acontecer, isso geralmente vai acontecer numa fase de lua cheia, tá? Onde a Terra vai ficar entre o Sol e a Lua. Os observadores na Terra não conseguem visualizar a Lua. Por isso a gente diz que aconteceu um eclipse lunar, por conta dessa sombra que a Terra vai fazer na Lua. Nessa metade aqui vai ser dia, e nessa metade onde é noite, a Lua não ficará visível, ok? Já no eclipse solar, aqui vem a imagem de como nós visualizamos esse eclipse solar, e aí no eclipse solar, a disposição dos astros é que vai ser diferente. No eclipse solar, nós teremos a Lua entre o Sol e a Terra. E aí, se a Lua está entre o Sol e a Terra, e os astros alinhados, vai ter uma parte, isso geralmente acontece, né? Geralmente não, desculpa. Só acontece na fase de lua nova, aonde a Lua vai bloquear os raios solares que iluminam parte da Terra. Por isso que nós vamos visualizar aqui esse momento. Vocês estão vendo, tem o Sol, a Lua vai, no movimento que ela faz ao redor do planeta, ela vai chegando e vai ter um movimento em que ela está cobrindo, né, esse brilho do Sol. E aí a gente diz que o eclipse foi solar. Então não podemos esquecer: eclipse lunar, Terra entre Sol e Lua, Lua se esconde. Eclipse solar, Lua entre Sol e Terra, e aí quem se esconde é o Sol. Meninos, com isso nós terminamos a nossa missão espacial, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Retornem a esse vídeo se for necessário. Lá no roteiro de aula eu estou dando todas as explicações dos exercícios que vocês deverão fazer. E agora nós vamos para a correção do resumo dirigido, que lá na nossa última aula, quando nós ainda estávamos indo para o colégio, eu coloquei os resumos dirigidos das unidades 3 e 4 no quadro. Pedi para vocês copiarem os itens e realizarem. Então agora peguem aí livro, marca-texto, lápis, caneta, aquilo que você for utilizar para marcar, porque eu vou responder a esse resumo dirigido fazendo as marcações devidas no livro, como nós fazemos sempre. Por hora é só, pessoal. Vamos agora para a próxima etapa. Até já!